Olá, gente. Estaremos falando agora sobre a função secante. Desenhamos ali um círculo trigonométrico. Sabemos que o círculo trigonométrico é de raio 1 e aqui nós temos um arco AB. Vamos definir aqui o ângulo central, né? Esse ângulo aqui podemos chamar de θ. Agora, nós vamos traçar uma reta que é perpendicular a esse ponto, que é a extremidade do arco. Então, a extremidade do arco AB tem um ponto, estamos traçando essa reta. Sabe-se da geometria plana que para que essa reta seja tangente no ponto B, tem que fazer perpendicularmente, evidente, esse ângulo de 90 graus perpendicular com o raio do círculo que toca aqui em B. Então isso fica definido a tangente. Nós vamos agora projetar esse eixo do cosseno até encontrar a reta que tangencia na extremidade do arco. Veja aqui, nós temos um triângulo retângulo, 90 graus, e se nós olharmos para esse ângulo e perguntarmos quanto vale o cosseno de θ nesse triângulo retângulo, OMB, então veja, o OBM, como queiram, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o OB, a hipotenusa, veja, que se opõe a ângulo de 90 graus, aqui, isso é a hipotenusa. Existem dois catetos, OB e BM. O cateto adjacente ao ângulo θ é esse que eu estou colocando aqui, estou definindo, que é o raio do círculo, que é 1. Então, 1 sobre essa medida, que é a hipotenusa. O cosseno de θ é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, quer dizer, 1 sobre OM. Hipotenusa, esse triângulo, se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, OM. Então, veja que nós determinamos o cosseno de θ nesse triângulo retângulo. Agora, observem que se eu inverter o cosseno de θ, nós inverteremos aqui e teremos OM sobre 1, que é OM. Sabemos que 1 sobre o cosseno de θ é exatamente a secante de θ. Veja que a secante do ângulo θ, ou, como queira, a secante do arco AB é dado pelo segmento de reta que vai de O até esse ponto M, que é a interseção da reta tangente na extremidade do arco, na interseção com o prolongamento aqui do eixo do cosseno. Então veja que esse valor OM é um valor maior do que 1, entendendo-se que o raio é 1, que essa medida aqui vale 1. Então, é um valor maior do que a unidade. Bom, e aí nós podemos observar o seguinte, né? Vamos imaginar que a extremidade do arco, né, vá, ou como queira, o arco AB vai diminuindo, então a extremidade do arco, né, ela vai descendo, fazendo esse movimento aqui. Então, na medida que eu tenho um ponto aqui, a minha tangente, ela tem uma nova reta tangente, e o meu valor OM passa a ser aqui, de O até M.
na medida que eu vou descendo, o meu OM, né, vai diminuindo. Então vamos agora observar o seguinte: se nós perguntássemos quanto vale a secante de zero radiano, veja que conforme o B vai descendo, essa reta tangente ela vai fazendo assim. Quando coincide com zero, a nossa reta tangente passa a ser exatamente essa, né? Que é tangente à extremidade do arco zero, que é aqui. A interseção com o eixo do cosseno é exatamente aqui, e essa medida secante de zero vale exatamente 1, que é o raio desse círculo. Agora, imaginem que esse B ele vai agora se aproximando de π sobre 2. Então, conforme o nosso B ele vai se aproximando de π sobre 2, a nossa reta tangente ela vai fazer a interseção com o prolongamento do eixo do cosseno lá. E quando ela chega exatamente em π sobre 2, essas duas retas, essa e essa, que é o prolongamento do eixo do cosseno, serão paralelas. Então, a secante de π sobre 2 não existe, né? Se perguntar o valor, não existe. Agora, e a secante de π? A secante de π, certo? Então você imagina esse B aqui, por exemplo. Veja que se eu fizer isso, né, eu vou encontrar o prolongamento do cosseno fora do quadro, nós não conseguiremos, mas veja que é um valor negativo. Então fica aqui, no primeiro quadrante, é interessante a gente dizer que sempre que o arco está no primeiro quadrante, quando eu prolongo essa reta, quando eu faço a reta tangente, eu vou encontrar o eixo do cosseno à direita é positivo. Então o primeiro quadrante, se nós olharmos aqui no primeiro quadrante, a secante é positiva. Ela vai encontrar aqui. Se eu tiver no segundo quadrante, a minha secante, né, de um arco que está aqui, por exemplo, né, o valor de um arco aqui, quando eu traço essa reta tangente na extremidade do arco, ela vai encontrar prolongamento do eixo do cosseno à esquerda. Então, no segundo quadrante, a secante, que é exatamente o valor de O até o encontro da reta tangente, né? O prolongando o encontro da reta tangente com o prolongamento do cosseno do lado negativo, então é negativo. Agora, é interessante você olhar aqui, e no π, exatamente, né, conforme essa reta tangente ela vai fazendo esse movimento, quando chega no π, né, que ela encontra aqui, ó, e você mede de 0 até aqui, né, a interseção, né, da reta tangente na extremidade do arco. O arco é π, então você traça uma reta tangente π, ela encontra o eixo do cosseno aqui, ó, nesse ponto. Então essa medida a gente sabe pelo raio C1, essa medida aqui em valor relativo é menos 1, então nós temos menos 1. Agora, veja que quando o nosso B, né, por exemplo, está aqui, então nós vamos exatamente fazer a reta tangente e vamos encontrar na interseção dessa reta tangente aqui, por exemplo, no B, duas linhas aqui, vai encontrar do lado esquerdo, né, prolongando o eixo do cosseno, que é, no caso do terceiro quadrante, também negativo. E no quarto quadrante, veja se eu tenho um B
aqui ó, no quarto quadrante, veja uma reta tangente, ela encontra prolongamento do eixo do cosseno do lado positivo, vai encontrar aqui a medida de O até esse encontro, e aí eu tenho um valor positivo. Então, por essa visão aqui, né, que eu fiz, você tem os sinais, no caso nosso, da secante. Mas voltando, a secante de π é menos 1. Se o arco, né, vai até 3π sobre 2, a extremidade do arco está aqui, reta tangente, vou buscar a interseção dessa reta tangente com esse eixo do cosseno, prolongamento, eu não encontro, então a secante de 3π sobre 2 também não existe, e a secante de 2π, né, como 2π se confunde com zero, é exatamente igual. Então, para que vocês tenham essa visão, né, da representação geométrica no círculo da nossa função secante. Agora, nós vamos olhar aqui para essa função, né, vamos representar o gráfico. Veja que é uma função que leva o domínio ao contradomínio, né, onde o meu x leva a secante de x, que é a f de x. Então, quem é o domínio? O domínio são todos os valores reais, com exceção desses valores onde a secante não existe. Então, a secante não tem valor em π sobre 2, não tem valor em 3π sobre 2. Então, todos os arcos côngruos a π sobre 2, todos os arcos côngruos a 3π sobre 2, você não tem valor da secante. Significa dizer que para esses arcos côngruos nós não temos imagem. Então, nós temos que excluir esses valores do domínio. E a lei dos arcos côngruos em π sobre 2, em 3π sobre 2, é uma representação Kπ mais π sobre 2, onde o K pertence a Z. Significa que toda vez que o K for par, inteiro, evidente par, vai cair aqui. Soma π sobre 2, você tem esse ponto. E toda vez que o K for ímpar, Kπ e K ímpar, você tem arcos em π. Soma π sobre 2. No caso do negativo, é a mesma coisa. Por quê? Vamos imaginar um K negativo, negativo par. Só que o movimento do negativo par, ele vai cair aqui. Quando você faz esse movimento 2π, 4π, quer dizer, 4π duas voltas, depois você soma π sobre 2. Você cai aqui, soma π sobre 2. Quando o K é negativo, né, ímpar, você faz esse movimento, você soma π sobre 2. Então ele cai aqui, né? Por exemplo, menos π. Menos π, ele vai cair aqui, ó. Menos π. Soma π sobre 2, você soma π sobre 2, ele vem para esse ponto do círculo, que é 3π sobre 2. Então, independente de K ser positivo ou negativo, quando você faz esse trabalho, os arcos vão cair ou em π sobre 2 ou em 3π sobre 2, né? São os infinitos arcos, porque K pertence a Z, os inteiros, infinitamente. Então, esse é o domínio. O contradomínio pode ser todo o conjunto dos reais. E quem é o nosso conjunto imagem? É interessante vocês observarem, né, pela nossa representação, que os valores da secante são valores que estão
do 1 para a direita, inclusive 1, e do menos 1 para a esquerda. Então não existe valores dissecantes no intervalo, né, de menos 1 a 1. Aqui dentro, nenhum desses valores aqui, menos 1 excluindo e 1 excluindo 1, não existe valores aqui. Então, a imagem, você pode dizer o seguinte, é de 1, inclusive, a mais infinito, união com menos 1 a menos infinito. Quer dizer, por intervalo, né, de 1, inclusive, a mais infinito, nós vamos ver isso aqui, ó, mais infinito, e de menos 1 a menos infinito. Essa questão do mais infinito e do menos infinito, veja, conforme o teu arco, né, o teu extremo B, ele vai se aproximando, né, fazer esse movimento positivo, ele vai se aproximando de π sobre 2, e vamos imaginar que ele esteja infinitamente próximo de π sobre 2, em π sobre 2 ele não existe, porque vai exatamente gerar uma reta paralela à do cosseno. Mas se ele estiver infinitamente próximo, essa reta que vai tangenciar nesse ponto infinitamente próximo, vai encontrar o eixo do cosseno lá no mais infinito. E vamos agora ver aqui, por exemplo, quando você tem aqui, vamos imaginar aqui, quando você sai do π sobre 2, olhando aqui à esquerda, veja que quando eu faço isso, da mesma forma eu vou encontrar o eixo do cosseno lá no menos infinito, entendendo que essa saída aqui, quando eu pego pontos aqui, são pontos infinitamente próximos a π sobre 2, né, à esquerda aqui do círculo. Então, essas representações aqui são representações que nós estamos usando o raciocínio, né, por exemplo, de limite, né, quando você está infinitamente próximo de π sobre 2, né, aqui à direita e aqui à esquerda. Então, nessa visão, nós vamos representar no sistema cartesiano ortogonal o gráfico, né, dessa função secante. Tá? Então, vamos agora fazer essa representação. O que a gente está observando ali no nosso gráfico? Nós estamos observando, e já colocamos isso, que o nosso conjunto imagem é de 1 a mais infinito e de menos 1 a menos infinito. Então, nesse eixo aqui, que são as imagens, nós vamos olhar para o mais 1 aqui, né, e vamos olhar para o menos 1 aqui, e o nosso gráfico, ele estará sendo feito, certo, com as suas imagens nesse intervalo que nós colocamos ali, que vai de 1, ele será desenhado daqui para cima e daqui para baixo. Não há representação gráfica nesse intervalo aberto, né, de menos 1 a 1. Quer dizer, aqui existe gráfico, aqui existe gráfico, mas para baixo e para cima. Tá? Já que esse é o conjunto imagem, o conjunto imagem são exatamente os valores da saída, né, da função, quando o teu x corre nesse eixo. Bom, e aí é interessante, né, que a gente coloque os valores dos arcos. Vamos botar aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Vamos aumentar um pouquinho aqui, 0, π
π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E vamos ver também o lado negativo, né? Aqui, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e aqui o menos 2π, certo? Bom, então é interessante, eu vou aqui colocar aqui umas linhas verticais para que nos ajude na representação. E aqui também, estaremos aqui fazendo essas marcações. Deixa eu representar, deixa eu apagar aqui para representar o menos 2π. Menos 2π, então, são formas que nós estamos colocando. Bom, e nesse momento nós vamos olhar para o nosso círculo e a partir exatamente da representação que nós temos ali no círculo, nós vamos esboçar o gráfico. Então, veja, em zero, né, se eu perguntar quanto é secante de zero, a secante de zero nós já vimos que é 1, então está aqui. Quando nós temos aqui o zero, a imagem é 1. Agora, veja, conforme eu estou em zero e vou subindo, certo? Essas retas que vão tangenciando, né, elas vão gerar umas secantes, vai crescendo a secante. Quando eu chego muito próximo de π sobre 2, nós já colocamos isso, quando eu estou me aproximando de π sobre 2 pelo lado direito, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter uma secante indo para mais infinito. Então, quando eu estou me aproximando de π sobre 2, a minha secante está lá no mais infinito. Numa representação gráfica, a gente está colocando dessa forma. E a nossa curva, por conta que eu não vou encontrar outros valores, fica estabelecido já uma curva desse tipo. Se eu fosse fazer, né, com muito mais precisão, eu teria que pegar aqui um valor entre π sobre 2, encontrar ou mais alguns, eu ia ter uma característica de uma curva, né, dessa forma. Então veja que isso aqui vai para mais infinito, mas não encontra essa assíntota. Quer dizer, não existe imagem em π sobre 2. Então é evidente que essa curva não pode tocar em π sobre 2, porque se ela tocasse ou interceptasse, haveria imagem, certo? Agora, quando eu saio de π sobre 2 e vou para esses valores aqui à esquerda, muito próximo, eu vou encontrar o eixo do cosseno lá no menos infinito. Então, quando eu sair de π sobre 2, eu vou encontrar, estou lá no menos infinito. Conforme eu vou fazendo esse movimento com o meu B, e eu chego em π, a minha secante é menos 1. Então, ele vai, né, e faz esse movimento. Quando chega em π, a secante é menos 1. Certo? Quando eu saio do π, ok, para, né, aqui para baixo, um pouquinho abaixo do π, valor
valores maiores que π aqui, ó, eu vou fazer isso, certo? Eu tenho aqui o π, na realidade, então eu estou saindo aqui, né? E na medida, então quando eu estou exatamente no π, eu vou fazendo esse movimento, ele vai crescendo, ó, conforme o meu arco ele vai fazendo assim, ó, essa reta tangente vai. E quando eu chego em 3π sobre 2, né, quando eu estou chegando muito próximo de 3π sobre 2, eu vou encontrar lá em menos infinito. Então ele faz esse movimento, né, indo para menos infinito no 3π sobre 2. Quando chega em 3π sobre 2, né, aqui, olhando aqui, valores próximos de 3π sobre 2 à direita aqui do círculo, certo? Eu estou muito próximo de 3π sobre 2, eu estou encontrando o eixo do cosseno lá no mais infinito. Quando chega em 3π sobre 2, eu salto aqui para o mais infinito, e aí, quando chega em 2π, ele vai dar 1. Então nós temos aqui uma representação de 0 a 2π da função secante. Se você olhar, né, um movimento negativo, né, nós já vimos que em 0 a secante é 1, está aqui. Agora veja, eu estou saindo do 0 negativamente, então eu estou fazendo esse movimento e olha a minha régua, eu estou encontrando secante, que são medidas que vai do 0 até a interseção aqui com o eixo, prolongamento do cosseno. Então conforme eu vou fazendo esse movimento, meu B vai, quando eu chego aqui em menos π sobre 2, eu estou lá no mais infinito. Então ele vai fazer assim, ele vai se aproximando de menos π sobre 2 e vai para o mais infinito, né? Quando eu passo do menos π sobre 2 para cá, ó, eu passei, porque agora eu estou fazendo essa leitura, ó, menos π sobre 2, então eu estou aqui. Então eu vou encontrar o eixo do cosseno lá no menos infinito. Então ele vem para cá, ele dá um salto lá de cima para cá. Em menos π, né, aqui, ó, em menos π é menos 1, e na medida que eu caminho aqui, ele vem para o menos infinito. Quando eu chego aqui em menos 3π sobre 2, ele está indo menos π. Quando eu passo do aqui é o menos π, aqui é o menos 3π sobre 2. 3π sobre 2. Quando eu passo dele, né, do menos 3π sobre 2, ele já está lá no mais infinito. Então ele vem aqui em cima, né, ele sai lá do mais infinito e vem no menos 2π. Então o que você observa, né, nessa representação da secante? Existe um período, né, que se você olhar, né, por exemplo, aqui, ó, do eixo Y até o 2π, né, você tem essa representação aqui, ó, que quando você joga para cá, tá, essa representação ela se encaixa aqui. Aqui também, em valor de período, é o 2π, ou menos 2π, como queira, mas é um período, na realidade você descobriu o período de 2π. Então o que ocorre? No caso da função secante, né, ela também é 2π, idêntico ao período da função cosseno. Então veja como a secante é o inverso do cosseno. O período do cosseno é 2π, o período da secante é 2π. É evidente que a função, o gráfico da função é diferente, apenas aí falando do período.
Ok, gente? Está aí a representação, né, uma visão do círculo da função secante e a representação do gráfico da função secante. Até mais.